Sofrimento fetal. Fala, pessoal, tudo bem? O monitoramento da vitalidade fetal, ele acontece através da cardiotocografia, certo? Que é um exame não invasivo utilizado para avaliar o quê? A oxigenação e também o bem-estar fetal, especialmente durante o trabalho de parto ou em gestantes de alto risco. Então, vamos falar um pouquinho sobre os parâmetros básicos da cardiotocografia. Você tem uma linha de base, né, da frequência cardíaca fetal, né, que o normal é entre 110 a 160. Mas, como toda frequência cardíaca, existe uma variabilidade, que vai representar o quê? As flutuações da frequência cardíaca fetal, certo? É um reflexo de integridade do sistema nervoso autônomo e da oxigenação fetal, né? Então, por isso, nós temos essa variabilidade. Aí nós temos alguns tipos de variações da frequência cardíaca fetal. Por exemplo, o tipo aumentada, moderada, mínima, ausente ou sinusoidal, tá certo? Então, por exemplo, do tipo aumentada, ou seja, tem como definição o aumento acima de 25, né, batimentos por minuto na frequência cardíaca fetal. Isso pode indicar o quê? Um estímulo vagal excessivo ou hipóxia inicial, ok? Uma variabilidade moderada, que seria em torno de 6 a 25 batimentos por minuto. Você teria o que? Um padrão normal e tranquilizador. Uma variabilidade mínima, menor ou igual que 5 batimentos por minuto. Uma possível hipóxia, tá certo? Sedação fetal ou até prematuridade. Quando não tem variabilidade fetal, pode ser um sinal de comprometimento fetal grave. E um padrão sinusoidal, ou seja, uma ondulação regular sem variações, é um sinal clássico de anemia fetal grave, por exemplo, na isoimunização RH. Ok? A gente precisa entender essas variedades, né, e o que significa cada uma delas, tá? Para que a gente faça as devidas condutas. Da mesma forma que existe essa variabilidade da frequência cardíaca fetal, nós temos também as acelerações, tá? E tem como definição o seguinte critério, que é um aumento maior ou igual que 15, né, 15 batimentos por minuto, com duração com mais de 15 segundos. E é interpretado da seguinte forma: essas acelerações, elas indicam boa oxigenação e reserva fetal, ok? Quando você tem uma presença de aceleração igual a um bem-estar fetal. Tudo bem? Agora, as desacelerações, elas são quedas transitórias da frequência cardíaca fetal e podem ter diferentes significados clínicos. Então, vamos entender aí, que eu acho que é o mais importante para a sua prova, tá? Que seria a DIP-1, tá certo? Que seria um padrão precoce, tá certo? Que seria as desacelerações, né? Um padrão que chama precoce, que é sincronizado com a contração. Então, à medida que a gestante tem a contração, tá certo? Ela tem aí a desaceleração. E a causa provável é a compressão cefálica, né, do feto. E a conduta é só continuar a assistência normalmente. Se você tem um padrão de desaceleração tipo 2, que é tardia, ou seja, inicia após a contração, aí a causa provável é o quê? É a asfixia, a hipóxia, um sofrimento agudo, tá certo? Aí a conduta é uma avaliação urgente, inclusive uma possível interrupção da gestação, tá? E se você tem uma desaceleração tipo 3, que é um padrão variável, tá? Pode ser a compressão do cordão umbilical. E a conduta inicialmente é conservadora. Então, um alerta aqui, pessoal, preste atenção. A desaceleração que desce e não retorna ao basal é sinal de sofrimento agudo grave, tá certo? Então, se ela desce e não retorna ao basal, é sinal de sofrimento agudo grave. Tudo bem? Max, mas como é que seria o sofrimento fetal crônico? Como é que a gente poderia, né, avaliar, né, e definir esse sofrimento fetal crônico? Pessoal, nós temos o quê? Um crescimento intrauterino restrito, que é o quê? Que é um feto com peso abaixo do percentil 10 para a idade gestacional, onde você tem um risco aumentado de mortalidade perinatal e sofrimento fetal crônico.
Então, o padrão básico de avaliação é o crescimento intrauterino restrito. Então, nós temos alguns tipos de restrição do crescimento, que é o simétrico e o assimétrico, tá certo? Então, vamos lá. No simétrico, você tem ele acontecendo no início da gestação, tá certo? E tem como as seguintes características: agressões precoces, como infecções, cromossomopatias, redução proporcional dos segmentos, tá? E nós temos também o assimétrico, ok? Que seria ali o período de agressão no segundo e terceiro trimestre, tá? Onde você tem agressões tardias, placentárias, hipertensão, preservação do encéfalo, né? Que é o brain sparing, ok? Beleza, pessoal? Então, nós temos o crescimento simétrico e assimétrico. E o diagnóstico é como? Quando você tem uma altura uterina maior ou igual que 3 centímetros, né, menor que o esperado para a idade gestacional. Então, você tem uma altura menor, né, que 3 centímetros ou mais, né, ou seja, bastante menor do que o esperado para a idade gestacional. E na ultrassom obstétrica, você vai ter ali como um peso fetal abaixo do percentil 10. Tá joia? Então, aí seria o diagnóstico do crescimento intrauterino restrito. Beleza? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho mais aqui sobre crescimento uterino. Então, vamos lá. A gente tem como avaliar o quê? A diminuição do líquido amniótico, o ILA, tá? Que é um marcador, o quê? Marcador indireto da hipóxia fetal crônica. E o que a gente espera nessa diminuição do líquido amniótico é o quê? Um oligoamnion, onde o ILA está diminuído ou o bolsão, né, menor que 2 centímetros. Tá? Então, ele pode estar associado, sim, a uma restrição do crescimento intrauterino crônico, certo? Se ele aparecer, a gente pode fazer uma avaliação complementar com Doppler, né, e perfil biofísico fetal. Tá bom, pessoal? Então, aí, lembrar que a diminuição do ILA é um marcador crônico. Então, como resumo final, o que a gente tem, pessoal? Vamos lembrar para a prova. A cardiotocografia é uma ferramenta essencial para monitorar o sofrimento fetal agudo. É uma variabilidade moderada e acelerações presentes é um padrão tranquilizador. As desacelerações tardias ou prolongadas é um sinal de alerta para hipóxia. O sofrimento fetal crônico deve ser investigado com ultrassom obstétrica seriada, né, quando a gente avalia o peso fetal e o ILA, e a avaliação do crescimento fetal. E a conduta oportuna seria o quê? A conservadora ou interrupção da gestação. Isso vai basear de acordo com os achados clínicos laboratoriais e de imagem durante a avaliação. Tudo bem, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula de dicas para a sua prova. Façam as questões e até a próxima. Grande abraço.